Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, primeiramente a Deus, a essa casa de amor que nos recebe. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do rico e Lázaro, também conhecida como a parábola do mal rico. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no versículo 11, e também no Evangelho de Lucas, também no capítulo 16, no versículo 19 a 31. Então, vamos ler um pouquinho a parábola e depois vamos falar um pouquinho desse contexto. Eu sempre gosto de colocar o contexto da parábola para que nós entendamos que tudo tem um fundamento, que todo o objetivo do mestre era aproveitar as circunstâncias do dia a dia, o que acontecia, o que era conhecido do povo para despertar a consciência espiritual em quem o ouvia. Está lá no Evangelho de Lucas. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham-lhe lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse essas parábolas: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhes respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Continua Abraão: Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, da sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar que estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mande à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para um lugar de tormento. Abraão então retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe então Abraão: Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. É interessante que toda essa circunstância, toda essa metáfora, ela tem um propósito. E quando Jesus conta essa parábola do rico e Lázaro, muitos judeus, na época de Jesus, viviam na mais lastimosa situação. Numa miséria total, sofriam o poderio, eram totalmente excluídos da sociedade local, né? E essa situação, ela saltava aos olhos. E Jesus, na sua sensibilidade, aproveita o momento para conscientizar e também para despertar sobre o reino de Deus a boa nova àqueles que sofriam. Muitos dos ricos da época recusavam-se a partilhar as bênçãos que tinham, tanto as bênçãos materiais como as bênçãos espirituais. É interessante
que Lázaro ficava à porta do rico e ele se mantinha sempre àquela porta. E naquela época era comum usar os pedaços de pães para limpar os pratos e esses eram descartados aos animais. E assim Lázaro aproveitava da migalha do rico para poder se alimentar. Então, Jesus, vendo isso, sabia que Lázaro, representando o povo gentio da época, sofria demasiadamente. Dizem alguns historiadores se essa é uma parábola ou um fato real. Essa narrativa, ela apresentada por Jesus, ela traz ideias pagãs, né? Costumes da época dos persas, dos egípcios, tem conceitos também, né? E metáforas judaicas, e ele se utilizava da crença popular, né? Para instituir no povo uma nova perspectiva de espiritualidade. Essa parábola, ela só está no Evangelho de Lucas, você não encontra em outro lugar. E eu fiquei pensando, eu gosto de, ao me deparar com um assunto bíblico, pensar o que ele diz para mim naquele momento, como que eu posso utilizar no dia a dia e o porquê das coisas. Fiquei pensando, por que Lucas? Lucas, como nós sabemos, como evangelista, era médico e reconhecia o ser por aquilo que ele era. Tinha um olhar especial para a dor do ser humano. Quando nos deparamos, às vezes, com as pessoas, nós temos, lamentavelmente, né, algumas vezes, a posição de não olhar para essa pessoa. Temos o consenso social de cumprimentar, mas não é aquele olhar diferenciado. E Lucas, ao encontrar-se com essa passagem do mestre, ele cita, registrando no seu evangelho, que alguns consideram, né, como eu disse, alguns estudiosos dizem que faz parte de um fato real e não só uma parábola. Essa parábola, ela caracteriza principalmente a imortalidade da alma e a reencarnação. Alguns usam a parábola do rico e Lázaro para provar que Jesus ensinou o tormento de um pecador, daquele que erra, daquele que sofre as suas dificuldades, a um inferno de fogo literal. E nós sabemos, né, que a doutrina espírita nos orienta que o inferno nada mais é do que a consciência pesada daquele que não conseguiu pôr em prática as mensagens do Cristo no dia a dia. Isso nos coloca à defesa da imortalidade da alma. Mas quem é o rico da parábola? Diante desse sofrimento, o rico, por meio da oração, vê Lázaro e um espírito superior, que ele identifica como Abraão. Abraão era o patriarca do povo hebreu. E ele solicita alívio para as suas dores. Então, desencarnado, ele era um ex-rico. E ao rogar ao espírito superior que autorizasse Lázaro a colocar um pouco de água no dedo e assim suavizar a sua sede, né? Ele quer uma mensagem, ele passa uma mensagem solicitando alívio. Mas o texto não menciona uma só palavra sobre a conversão do sofredor. Todo aquele que causa o mal só o consegue estar diante de Deus no sentido de que possa estar tranquilo com a sua consciência também quando tem a reparação. É necessário a conversão do sofredor. O rico pede somente alívio das penas, ele não se mostra arrependido. Tanto é que ele ainda dá uma ordem para o Senhor, né, que no caso é aqui Abraão. Ele pensa em aliviar o mal sem converter a sua maldade. Continua igual como era na vida encarnado, na vida material. Há um texto de Humberto de Campos que diz que esse rico só era rico porque ele usurpava as viúvas,
maltratava os seus escravos, ele iludia as pessoas para conseguir haveres, toda a sua fortuna era baseada em situações escusas, mesquinhas, e por isso ele estava no suplício. Então, é interessante que Lázaro está numa outra posição. Lázaro de Betânia é um personagem bíblico, que é descrito no Evangelho, segundo João, como um amigo de Jesus. E ele teria ressuscitado, né? Acho que todo mundo conhece, irmão de Marta, né? E Maria. E o seu nome, ele literalmente, na tradução grega, ele diz, Deus ajudou. Ele recebe a doença, ele se mantém num estado de abnegação, não reclama e passa a viver sem revolta. Então, nós devemos entender também que o sofrimento, ele não é fator de redenção, mas a forma como você encara o sofrimento, ela sim traz a você uma redenção. Poucos de nós sofrem com dignidade, poucos de nós sofrem sem reclamar. Muitos passam pela dificuldade com desespero e revolta. Outros encaram com otimismo. 2 caminhos, uma escolha. Lázaro tem fé na providência divina, reconhece a sua dificuldade e os bons espíritos com certeza o apoiaram. Sabe que é filho de Deus com infinitas possibilidades e tem que vencer uma dificuldade para galgar uma posição no reino dos céus. Então, Abraão, quando aparece e tem aí um sentido bastante forte, ele era muito respeitado. Quando Jesus fala disso, ele traz a atenção do povo porque ele era considerado o pai da fé. Então Jesus coloca para o povo a perspectiva de espiritualidade através da crença. E com exclusividade, todo o povo judeu diz ser filho de Abraão e herdeiro da promessa. Então Jesus passa a ensinar uma preciosa lição, entendeu? Que nessa narrativa, o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, quer dizer, foi amparado. Alguém estando fora da sociedade, que não tinha as mesmas regalias, era pobre, porque naquela época o conceito de espiritualidade estava estritamente ligado à riqueza. Quanto mais rico, mais espiritual. Quando na realidade isso era apenas uma exteriorização. E aí Jesus combate tudo isso. O apóstolo Paulo, mesmo sem ver Jesus, se transforma. E ele representa através de uma passagem e diz que aquele que crê é sim filho de Abraão. Por quê? Porque todos têm o direito do amparo e da misericórdia divina. Quando essa parábola nos lembra a reencarnação, ela lembra que o rico não pede uma nova reencarnação para poder se reajustar. Nós sabemos que a misericórdia divina e a doutrina espírita nos ensina que a reencarnação, a ação de entrar na carne, nos dá a oportunidade de nos reencontrarmos com as nossas dificuldades e assim promovermos uma transformação pelo esforço para a dignidade e um novo homem com novas posturas. Só que, infelizmente, nós esquecemos. E aí pegamos o caminho mais curto. Mantemos vícios e mantemos dificuldade. Para o rico, a remissão dos seus enganos, ele sequer pede que os irmãos reconheçam. Ele diz assim, solicita que o meu irmão não passe por isso, mas não quer que os irmãos também mudem a sua conduta. Diante de Lázaro, para que eles pudessem também ter a possibilidade de mudança. O texto de Humberto de Campos nos diz que nessa mesma proposta, Lázaro encontra um antigo amigo no mundo espiritual, que também era rico, e este, vendo Lázaro, pergunta, você não está me conhecendo?
E aí Lázaro olha e diz: ah, eu sei quem você é. Ele disse: eu sou seu amigo, fui tão rico quanto você na terra. E ele diz assim: eu voltei à terra. E era o que Lázaro mais queria, sair do suplício, do inferno da consciência em que ele vivia. E ele diz assim: você conseguiu? Ele disse: sim. E como que estavam as suas terras? E aí o amigo chora e diz: foram todas vendidas a troco de nada. Meus familiares brigaram. Meu filho matou o outro a sangue frio para a simples disputa de uma herança. E o amigo vai relatando ao rico tudo aquilo que ele tinha deixado e havia se perdido. Acentuando assim no texto de Humberto de Campos que nem tudo que a gente junta de bens materiais na terra, entendeu? Tem o devido curso que a gente gostaria. E que no plano espiritual nada disso vale. Os tesouros verdadeiros do coração, as virtudes, é exatamente isso que nós levamos ao mundo espiritual. Nós podemos perceber nessa parábola uma pretensão de desassociação entre culpa e pena, entre causa e efeito, entre maldade e mal. É absolutamente impossível em face da lei divina. Aí Abraão diz assim: os que estão aí não podem passar para cá, e os que aqui estão não podem ir aí. Diz existir um grande abismo. Quando Paulo coloca na epístola aos Gálatas, e diz: sabeis, pois, os que são da fé, esses são filhos de Abraão, ele dá a oportunidade de amparo, de consciência e de futuro espiritual a todo um povo. O abismo que ele fala são os nossos vícios, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a indiferença. Em cada época, a humanidade tem uma característica e nós vivemos agora, segundo alguns autores e até palestrantes espíritas citam isso, que essa é a época da intelectualidade, da inteligência do homem, mas infelizmente da falência moral e da indiferença. Jesus diz: ou quente ou frio, morno nunca. Então, quando você passa pelo outro e não consegue ver a dor do outro, não consegue ajudar, não é proativo, não tem interesse no recurso, essa indiferença é muito doída e, lamentavelmente, um desperdício. O Espiritismo vem colocar luz sobre a questão e interpreta através dessa parábola que o melhor emprego, qual seria esse que nós poderíamos dar à riqueza? Qual é o verdadeiro valor da riqueza? Na atualidade, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer para você. Como que eu posso, dos bens que eu possuo, que não fala só de bens materiais, um sorriso, uma palavra, uma ajuda, uma ligação. Agora que nós estamos na época da pandemia e da tecnologia, uma palestra, os dons que eu tenho da mídia, que todos aqui preparam, isso são riquezas que eu posso disponibilizar. O Evangelho diz assim: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, eis a solução do problema. Quando eu me importo com o próximo, a situação muda. Quando você percebe que o outro tem dificuldade, você pode ajudar. A sua felicidade faz com que tudo se concretize. E aí o Evangelho, lá no capítulo 16, no item 11, ele diz assim: elas guardam essas palavras, amai ao próximo como a si mesmo, o segredo do bom emprego das riquezas, e dá um roteiro para que a gente perceba como agir. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí traçada uma linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Rico, ele fala rico, dado o que te sobra. Porque Jesus não maldiz a riqueza material, mas ele diz que nós devemos aproveitar essa riqueza para colocar em benefício de quem necessita.
Ele diz assim: dá do que te sobra, mas faze mais. Dá um pouco do que é necessário, porquanto o que necessário você tem ainda é supérfluo. Então, dá, mas dá com sabedoria. Não repilais o que se queixa com receio de que ele te engane. Vai à origem do mal. Quantas vezes nós que trabalhamos na periferia, que auxiliamos os nossos irmãos necessitados, ouvimos: vai engordar vagabundo, vai dar energia para ladrão. E aí a sociedade sofre as próprias consequências dessa negligência. Jesus nos orienta: alivia primeiro. Um roteiro no Evangelho seguro, não questiona. Não é a mim que ele engana, é a si mesmo. Se há lei de causa e efeito, a de ação e reação, ela é infalível. Tudo que eu faço para o outro volta para mim. Então, não cabe a mim julgar, podendo, ajuda. Em seguida, depois de aliviar e não questionar, você vai se informar e ver se o trabalho, para que ele tenha a dignidade de conseguir o próprio provento, os conselhos e mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Porque o necessitado não é só do bem material, é da palavra amiga, é do conselho, é da estrutura da base de amor do Evangelho para dizer: tu que perde o teu parente e chora nesse momento, não lamenta, a morte não existe. Eis aqui a redenção da cruz que o Cristo nos trouxe para dizer-te: a vida após a vida. Eu vos deixo, mas levo a meu Pai, que vos trará a mensagem rediviva para que reconheças a sobrevivência. Então, difunde em torno de ti os socorros materiais, mas o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Essa é a verdadeira riqueza e é essa que Deus coloca nas tuas mãos, sobre uma base sólida de amor e de caridade que nunca faltará. E por incrível que pareça, está no Evangelho de João: primeiro as coisas de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Se assim agires, terás grandes lucros. E faze da riqueza a das boas obras, porque são essas que são valorizadas por Deus. A riqueza da inteligência deve utilizá-la como a riqueza do ouro. Se tem os dons da palavra, fala, divulga, fala de coisas boas. Tem tanta notícia ruim, tanta gente precisando de uma mensagem boa. Derrama em torno de ti, está lá no Evangelho, são palavras do Evangelho, né? O tesouro da instrução. Derrama sobre os teus irmãos o tesouro do teu amor. Quanto mais deres amor, mais ele frutificará. Então, cada um de nós pode usar os dons divinos como riquezas celestes em prol do próximo. Nós sabemos que não estamos aqui para, em demagogia, dizer que não venhamos a errar, que não tenhamos dificuldades. Mas é necessário acolher essa dificuldade e comprometer-se consigo mesmo numa mudança real de que quem realmente quer viver essa glória, esse reino de alegria e satisfação. É tão bom ser útil. É tão bom reconhecer no trabalho do Cristo a sua melhoria e a melhoria do outro. Cada um pode fazer. Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer hoje, né? Que é a penúltima parábola dessa nossa sequência. Qual seria uma frase, uma despedida, por assim dizer. E aí eu me lembrei de um servo que nos trouxe que a caridade realmente exercitada nos leva aos lauréus, às glórias do mundo celestial. E a frase, ela é muito reconhecida.
Mas ela faz com que esse pecador que vive o fogo do inferno da consciência, de quem deixou de realizar, a esperança e a possibilidade, que é sempre tempo de recomeço. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe. E na próxima quinta, a última parábola, Parábola do juiz iníquo. Será a nossa querida Rejane aqui no nosso Facebook, no Instagram do Centro Espírita Irmão Jacó. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.